Ei, gente, nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre tensão e tensão normal média. Lembrando que a gente utiliza como referência, né, o livro Resistência dos Materiais, sétima edição do Hibbeler, né? Bom, então, a distribuição de carga interna ela é muito importante na resistência dos materiais, né? A gente vai considerar que o material ele é um contínuo. Isso é, que o material ele possui uma continuidade, ou seja, a distribuição de matéria, né, no interior do meu material ela vai ser uniforme, sem nenhum espaço vazio, né? A gente vai considerar também que esse material ele é coeso, ou seja, que todas as porções são todas muito bem interligadas e que não existem trincas ou separações. Tá? Bom, a tensão ela vai descrever o quê? A intensidade da força interna sobre um plano específico, ou seja, sobre uma área, né, que passa então por um ponto. Bom, então aqui na nossa imagem a gente tem aqui um plano, né? Esse plano aqui, ó, ele tem normal Z, né? Então eu peguei aqui um pequeno elemento de área, ΔA, e nesse meu elemento de área ΔA, eu tenho uma força resultante ΔF. Essa minha força ΔF, ela pode ser decomposta nas coordenadas x, y e z. Então eu tenho um ΔFx, um ΔFy e um ΔFz. Então eu tenho isso para esse elemento de área que tem normal z, mas também posso ter essas tensões em elementos de área com normal y e com normal x. Bom, então qual que é a definição da tensão normal? A tensão normal seria então a intensidade da força que age perpendicularmente a ΔA. Então nesse caso aqui, ó, a gente tem uma área que tem normal Z. Então a minha tensão normal é um sigma Z. Então a minha tensão normal vai ser o quê? O limite de ΔA tendendo a zero de ΔF sobre ΔA. Bom, e o que seria a tensão de cisalhamento? A tensão de cisalhamento seria a intensidade da força que age tangente à minha área, que age tangente a esse meu ΔA. Então aqui eu tenho duas tensões de cisalhamento. Eu tenho uma aqui que age na direção x e uma que age na direção y, né? Então a tensão Zx vai ser igual ao limite de ΔA tendendo a zero, de ΔFx ΔA, e a tensão Zy vai ser igual ao limite de ΔA tendendo a zero, ΔFy sobre ΔA. Tá? Bom, que significa nessa notação aqui? Ó? A gente tem uma notação Zx e Zy, né? Na verdade são os índices, né? Zx e Zy. O que significa esse índice? A primeira letra é o Z. O Z ele vai significar em qual área que essa tensão está sendo aplicada. Ou seja, como é em Z, essa tensão está sendo aplicada numa área que tem normal Z. Então a gente pode ver que essa área que está sendo aplicada a tensão, ela tem normal Z. A segunda letra, aqui nesse primeiro caso, X, significa a direção da minha tensão de cisalhamento. Então, ó, tal Zx, ou seja, é uma tensão de cisalhamento aplicada numa área que tem normal Z na direção X. Essa tensão aqui, tal Zy, é a tensão de cisalhamento que está sendo aplicada numa área de normal Z, mas na direção Y. Tranquilo? Então essa é a nossa notação de sinal. Bom, e aqui a gente tem um elemento, né, onde a gente pode visualizar então todas as tensões, né? Então eu tenho aqui, ó, a tensão normal em Z, tensão normal em Y, tensão normal em X e as tensões de cisalhamento em cada plano.
Bom, vamos trabalhar então agora com a tensão normal média de uma barra submetida aí a uma carga axial, né? Então eu tenho essa barra aqui, ó, ela está sendo submetida a essa carga axial P, tá? Bom, quais são as premissas básicas aí que a gente precisa, né? Bom, a primeira premissa é que a barra ela vai permanecer reta antes e depois da aplicação da carga e que a deformação ela vai ser uniforme, tá? Ou seja, essas linhas de grade, né, que a gente tem na barra, elas vão se deformar de forma uniforme, tá? A gente pode verificar que isso não acontece na minha barra toda, tá? Então, próximo aqui do local de aplicação da minha força, a gente tem que essas linhas, ó, elas estão um pouco deformadas, tá? Então, essa tensão média que a gente vai calcular, ela é válida para essa região onde a minha deformação ela é uniforme, tá? Ou seja, essas minhas linhas de grade, elas permanecem retas, tá? A segunda premissa é que para haver essa deformação uniforme, a força ela deve ser aplicada ao longo do eixo do centroide. Então essa força aqui, ó, ela deve ser aplicada no eixo do centroide da minha barra, tá? Além disso, o meu material ele a gente vai considerar como um material homogêneo, ou seja, que ele vai possuir as mesmas propriedades físicas e mecânicas em todo o seu volume, tá? E também a gente vai considerar que esse meu material ele é isotrópico, ou seja, que ele possui as mesmas propriedades em todas as direções, tá? Bom, então eu tenho aqui um elemento, né, daquela minha barra. Eu tenho aqui uma distribuição de forças, né, internas, tá? E vou pegar aqui um pequeno elemento de área ΔA. Nesse meu pequeno elemento de área, eu tenho uma força ΔF, né? Então, eu posso dizer o seguinte, que a integral, né, de todos esses meus ΔF, né, vai ser igual a quê? A integral na área da tensão vezes o meu dA, né? A gente já viu que a tensão não era o limite de ΔF sobre ΔA, né? Então, a integral de todos esses meus dFs vai ser igual à integral na área da tensão normal vezes o meu dA, né? Mas o que é essa integral de todos esses dFs? Não é essa somatória de todas as forças que vai ser igual à minha força P, a minha carga P? Então, a minha carga P vai ser igual à tensão normal vezes a minha área. Trabalhando essa equação, eu chego então que a minha tensão normal é igual à carga P dividido pela área. O sigma, né? Então, é a tensão normal média, o P é a força normal interna resultante e o A é a área da seção transversal da barra. Bom, a gente também pode trabalhar com o equilíbrio, né? As duas componentes da tensão normal no elemento, eles vão ter valores iguais e direções opostas. Por quê? Porque se o meu elemento ele está em equilíbrio, né, a gente tem que ter o equilíbrio das tensões também, tá? Então aqui, ó, se eu tenho uma tensão normal, né, sigma aqui para cima, eu vou ter que ter uma tensão sigma para baixo, né? Nesse caso aqui, meu elemento está sendo o quê? Tracionado. A mesma coisa acontece se o meu elemento estivesse sendo o quê? Comprimido, tá? Eu teria aqui uma tensão para baixo e aqui uma tensão para cima. E essa tensão teria que ter o mesmo valor, né? Mesmo valor em módulo, mas em direções contrárias.